Meninas e meninos de meu coração varonil, sejam bem-vindos a mais um momento, esse encontro muito especial de licitações e contratos. Falar hoje um pouquinho sobre contratação direta. O que é a contratação direta, senão você não proceder a uma modalidade licitatória? Modalidade licitatória? Sim, uma concorrência, uma tomada de preços, um convite, um leilão, um concurso ou mesmo um pregão, chamamento público, consulta. Quaisquer daquelas 8 modalidades já estudadas por nós. Então, não proceder a uma modalidade de licitação passando à contratação direta. Isso é trazido não como uma regra, e aqui eu quero abrir o texto constitucional com você e revelar que o texto constitucional nos traz, na verdade, é a regra ou o princípio da licitação. Está aqui, ó. É o dever de licitar. Então, nós temos aqui, na verdade, enquanto dever, um princípio, uma obrigatoriedade de o Estado diante de uma obra, um serviço incluindo publicidade, uma concessão, uma permissão, uma locação, precisar previamente proceder uma modalidade licitatória. Quando se fala em contratação direta, trata-se isso como uma exceção. O texto constitucional, inclusive, vem trazendo, né? Ressalvados os casos previstos na legislação, o dever é licitar. O princípio é licitar. Então, o Estado não tem ou não pode, como regra, se afastar deste princípio, a não ser que a legislação traga essa possibilidade. Até como decorrência do que a gente aprende lá, a parte mais inicial do curso de Direito Administrativo, eu só posso fazer ou deixar de fazer o que a lei permitir, o que a lei autorizar, o velho e batido princípio da legalidade. Eu, administrador público, até posso deixar de fazer a modalidade licitatória, mas desde que a lei assim permita. Então, o texto constitucional vem trazendo a expressão ressalvados os casos. Ressalvados os casos na legislação. O dever é licitar. E essa norma, inclusive, que diz, né, essa norma constitucional em relação à sua eficácia, e aqui eu pegando a visão tripartida de José Afonso da Silva, ela é classificada como plena, limitada ou contida? Ó, professor, aquela norma que nasce com poder constituinte originário, genuíno, de primeiro grau, com eficácia social direta, imediata, quiçá não integral. Como assim, quiçá não integral? É porque ela pode sofrer uma restrição futura, nomínea de contida. Pois é. Então, nós temos aqui uma norma de eficácia contida. Significa dizer que, embora tenha sua integralidade inicial, ela pode sofrer uma restrição futura. É uma norma de conteúdo restringível, Maria Helena Diniz, ou uma norma de eficácia contida, José Afonso da Silva. Inclusive, essas ressalvas, elas foram trazidas pela legislação em vários pontos, né? Na lei de licitações e contratos, por exemplo, e diga-se de passagem, não é essa lei o repositório que esgota as hipóteses de contratação direta, não, gente, não. Há outros e vários diplomas trazendo outras situações de inexigibilidade, de licitação dispensável. Nesse momento, lembrar que esse diploma traz um rol de licitação dispensada, licitação dispensável e a chamada inexigibilidade, que por acaso tem como pressuposto a inviabilidade de competição, como a gente vai conseguir perceber isso mais claramente. O que eu quero de você agora, separar de partida algumas características inerentes à licitação dispensada, dispensável e inexigível, resultado de colheita. Colheita é daquilo que eu colhi em vários concursos públicos e construí essa tabelinha para você aqui, ó. Essa tabelinha ela é mais do que esclarecedora sobre alguns fundamentos, núcleo, hipóteses legais, seja para inexigibilidade, licitação dispensável ou dispensada. Se você abre o artigo 25, por lá encontra as hipóteses de licitação inexigível. Professor, e qual é o núcleo, qual é o pressuposto que autoriza, que fundamenta a inexigibilidade? É a inviabilidade de competição. Ou seja, não tem competição. Então perceba que esse pressuposto que leva à inexigibilidade de licitação, ele inexiste em relação
A licitação dispensável encontrada no artigo 24. Como assim? Porque na licitação dispensável, ela fica a critério da administração pública. Professor, e todo momento em que as legislações prevêem fica a critério, fica a critério, fica a critério, me faz lembrar conveniência e oportunidade. Pois é. E conveniência e oportunidade é o quê, professor? Conveniência e oportunidade é mérito administrativo. E mérito administrativo reside em ato de conteúdo discricionário. Então guarda para a prova que a licitação dispensável é um ato discricionário. Ou seja, diante daquela situação concreta, o Estado pode promover a modalidade licitatória, como também pode partir à contratação direta. O rol de inexigibilidade é um rol exemplificativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que outras situações podem ser extraídas a partir da interpretação de nossos gestores. Outras hipóteses podem ser previstas do lado de fora da lei. Agora, o artigo 24 não. Ele é enorme, ele é assustador, ele é assustador, mas para a nossa sorte, ele é exaustivo. Para o nosso insucesso, todo ano vem nova hipótese de licitação dispensável, né? Uma exceção que acaba por se transformar, de certa forma, numa regra. E a dispensada, professor? Bom, pois é. A dispensada é quando você não pode licitar, também prevista no rol exaustivo. São situações que você fica vedada, a administração pública fica vedada de licitar. Professor, pode dar uma hipótese? Bom, eu vou falar sobre essa hipótese, mas antes, só um detalhe para você. Licitação dispensável e dispensada normalmente não cai em prova a distinção entre as duas. Normalmente do verbo se cair eu posso me machucar. Então, para que você não se machuque, você tenha um respaldo, né, doutrinário e até bizu, para não se confundir dispensável com dispensada, você vai guardar da seguinte forma. Na dispensável, a administração pública, ela procura, ou seja, ela demanda, ela está procurando alguma coisa. Então você vai pensar assim, aquisições são entradas. Tudo que entra e eu não promovo uma modalidade licitatória, você vai levar para a prova licitação dispensável. Agora, se o Estado, se a administração pública é demandada, completa aí. Se ela é demandada, se ela é procurada, são situações que podem levar à licitação dispensada. Procurada, dispensada. Demandada, dispensada. Professor, então ela compra? Não, não. São situações de alienação. Então, sempre que você estiver diante de uma prova e a banca confundir dispensável com dispensada, você vai lembrar assim: o dispensável são entradas, dispensada são saídas. Então, um exemplo. Se a União quiser vender um imóvel para o Estado de São Paulo, o Estado de Pernambuco, o Estado do Rio Grande do Norte, é um caso de licitação dispensável ou dispensada? Aí você, pô, professor, pelo bizu, tá saindo. Dispensada. Perfeito. Primeiro passo, você acertou. Agora, tenha a inteligência da matéria. A União quer vender para uma entidade política. Uma entidade política localizada em São Paulo, município de São Paulo. O imóvel está lá, no município de São Paulo. O imóvel está no município de São Paulo. Vem cá, a União vai fazer uma licitação entre os municípios para vender o imóvel para o município que está localizado em São Paulo? É sério isso? É sério? Não dá, né, gente? Por isso que ela é vedada. Por isso que você não tem como realizar a licitação. Tem. Ela é vedada. É vedado realizar a licitação entre entidades políticas. Perfeito? Bom, entendi, professor. Que bacana. Agora ficou um pouco mais fácil até decorar a dinâmica. Vem comigo. Então, para a gente poder fechar esse pequeno bloco introdutório, um quesito relativamente simples. Relativamente simples, sobretudo, quando você está dentro de casa. Quando está dentro de casa é sempre mais simples. Na legislação pertinente,
E aí você pode pensar aqui na Lei de Licitações e Contratos. As hipóteses de dispensa, dispensa quer dizer dispensável ou ainda dispensada, porque todas essas são hipóteses de dispensa, uma prevista no artigo 24 e a outra no artigo 17, são exemplificativas, não é isso? Ao passo que o rol de inelegibilidade ele é taxativo, números clausos, fechado. Não é isso? Não é isso. A banca simplesmente inverteu. Na verdade, a dispensa é taxativa e a inexigibilidade é exemplificativa. Então houve uma inversão, que é muito comum a banca fazer, inclusive isso, tá? Então esse item está errado. E fechamos aqui uma pequena introdução aos aspectos de contratação direta efetuada pela administração pública.